Com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Louvado é o nome do Senhor, é motivo de grande alegria, mais uma noite nós nos encontrarmos na presença do Senhor, iniciarmos esta semana bendizendo o seu santo nome, agradecendo a Ele pelas inumeráveis bênçãos recebidas, louvando na beleza da sua santidade e sendo a cada dia aperfeiçoados pela sua palavra. Verdadeiramente a palavra do Senhor, ela é poderosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem e a mulher de Deus eles sejam perfeitos e perfeitamente instruídos e aptos para toda boa obra, e nós almejamos em todo o tempo aprender do Senhor, amém? Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia juntamente comigo nessa noite, no livro dos Salmos. Nós leremos o Salmo de número 22, em o nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Livro dos Salmos, no Salmo de número 22, a partir do verso 1, um texto que há muito já está no meu coração, e nós pedimos ao Senhor que nos dê graça e nos instrua segundo a sua vontade por seu Espírito nessa noite. Salmo de número 22, a partir do verso 1, quem achou diz amém. Amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor, o título é: O Messias sofre, mas triunfa. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que eu livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Verso 14. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento dos malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderiam contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me nas pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, e temei-o todos vós, semente de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações.
Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de bondade e de misericórdia, ante a Tua presença nesta noite estamos, Senhor, ante a Tua palavra. O Teu servo e a Tua igreja já orou e nós cremos, Senhor, no poder da oração. Tu bem conheces as nossas necessidades, Senhor, e qual é a necessidade do Teu povo, ó Pai querido. A Tua palavra ela é fonte de vida que jorra para a vida eterna. É por isso, Senhor, nós te pedimos que segundo a grandeza das Tuas misericórdias, ó Pai, que o Senhor sacie a nossa alma nessa noite pela Tua palavra e ensina-nos, meu Deus, qual seja o Teu querer. É o que nós te oramos neste momento, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar, exalta o nome do Senhor com palmas bem alegre, glorifica o nome do nosso Deus. Bendito seja Deus. Amados, como dito, esse é um salmo que já há algum tempo o Senhor ele me traz ele ao coração, em muitos momentos de meditação da palavra, por ser tamanho em riqueza. Toda a palavra do Senhor ela é muito rica e proveitosa para nós em todos os textos, em todos os trechos que nós meditarmos. O Senhor ele tem sempre algo a nos instruir, a nos ensinar. E não é diferente neste salmo, um salmo profético e messiânico, escrito pelo nosso amado irmão, o salmista Davi. E ele vai nos falar a respeito do sacrifício de Cristo. Ele vai nos falar a respeito da redenção de Cristo que nos alcançou. E se nós formos perceber, o nosso irmão salmista Davi, ele viveu aproximadamente 1000 anos antes da primeira vinda do Senhor. E nós vemos a riqueza com a qual o Senhor Deus lhe revelava, lhe concedia esta palavra, lhe concedia este salmo, descrevendo com perfeição o sacrifício do Senhor por nós, ali na cruz do Calvário. De maneira que logo aqui no verso 1, o salmista ele começa descrevendo perfeitamente as palavras do Senhor Jesus quando ele estava pendurado ali no madeiro, a levar sobre si as nossas dores, a levar sobre si os nossos pecados, e ele entrando no ápice da sua aflição, quando a bênção se fez maldição por nós. Nos diz a palavra do Senhor assim: ele se fez maldição para que a bênção do Senhor nos alcançasse. Ele diz: olha, Deus meu, por que tu me desamparaste? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, amados, aquilo que me chama a atenção mais nesta palavra, todos os versículos, se nós formos ler, eles vão estar nos ensinar a respeito deste sofrimento de Cristo, estará nos ensinar a respeito do processo pelo qual nós fomos comprados. Mas aquilo que mais me chama a atenção em especial neste texto é quando nós vamos lendo a descrição perfeita das dores de Cristo por nós, e nós chegamos no verso de número 18, e o salmista ele diz: olha, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Bendito seja o nome do Senhor. E quando nós nos colocamos a imaginar esta cena que nós lemos na descrição da palavra, nós lemos nos evangelhos, em especial ali quando nós vemos o nosso irmão evangelista Mateus ele escrevendo a partir do verso de número 26 as aflições do Senhor, quando ele se achega ali até o Getsemane, o Senhor ele orava ao Pai
Pai, para que, se possível, dele passasse esse cálice. E o Senhor, ele dizia: todavia, não seja a minha, mas a tua vontade. De uma maneira que o seu suor, as suas gotas de suor, elas se transformam como em gotas de sangue, nos diz a palavra, que vertiam e corriam por todo o seu corpo até chegar-se ao chão. E o Senhor, ele clamando ao Pai, se entregando por nós. Mas quando o Mestre Jesus, o autor do universo, aquele qual o nosso amado irmão evangelista João, ele, ao iniciar o seu evangelho, nos diz que o Verbo, ele estava desde o princípio com Deus. O Verbo, ele era Deus, e ele foi pregado por nós, que as suas mãos tocaram a palavra da vida, a palavra da vida se entregou por nós. E quando Cristo, ele está pendurado sobre o madeiro, os guardas, aqueles que estavam ao redor, estavam preocupados em repartir as suas vestimentas, como se estivesse a pregar ali um criminoso qualquer que fora julgado como merecedor do castigo e da morte. E o próprio Salvador estava ali a sofrer pelos nossos pecados, a dizer ao Pai: perdoa-lhes, porque não sabem aquilo que eles fazem. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós, enquanto aqui estamos, se é que somos espirituais e nós conseguimos nos colocar na meditação da palavra, de maneira a contemplarmos esta cena, é uma cena chocante nós pensarmos que o Filho de Deus, ele veio, se entregou por nós, o justo, enquanto ele estava crucificado, a padecer e rogar ao Pai por nós. Aqueles que o crucificaram estavam a repartir as suas vestimentas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o que o Senhor, ele me trazia ao coração, ele chamava a minha responsabilidade, e creio eu que também nessa noite o Senhor chama essa responsabilidade também à igreja. É que muitas vezes, amados, nós nos colocamos diante do sacrifício do Senhor desta maneira. Nós colocamos diante do sacrifício do Senhor e tratamos como se fosse um evento corriqueiro qualquer. Nós falamos a respeito da redenção que há em Cristo Jesus, mas vivemos as nossas vidas como se Cristo, ele não tivesse padecido por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos mais preocupados em lançar sorte sobre bens de pequena relevância aqui sobre esta terra. Estamos mais preocupados em resolver os afazeres desta terra do que estamos preocupados em olhar para o Cordeiro de Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Assim nos diz a palavra, que se entregou por nós ali na cruz do Calvário. Muitas vezes nos achegamos até o Senhor e estamos a lançar sortes, como se o Senhor, ele nos devesse um favor, como se o Senhor, ele nos devesse uma bênção, como se o Senhor, ele nos devesse uma vitória para aquilo que eu tanto pedi, para aquilo que eu tanto desejei. Mas o Senhor, ele já padeceu por nós, sem nós sequer merecermos. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor, ele já se entregou por nós pelos erros que eu e você nós cometemos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas das vezes nós vivemos como se nós fôssemos vítimas dos mandamentos do Senhor. Nós tratamos o mandamento do Senhor como se fosse um fardo tamanho que nós não conseguimos carregar, um fardo tamanho que nós não merecemos carregar. Louvado seja o nome do Senhor. Não porque nós não fôssemos dignos desta graça, mas porque nós fôssemos bons demais para suportar a instrução do Senhor, como se nós fôssemos bons demais para recebermos do Senhor uma ordenança e abandonarmos a nossa vil vontade para olhar para aquilo que Cristo, ele nos ofertou, para olhar para a grandeza da graça de Deus, para olharmos para a justiça de Deus. E
sabemos que o justo, ele padeceu pelos nossos erros, ele padeceu para nos justificar, para nos limpar, para nos purificar dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós assim anunciamos, amados, não é apenas para nós olharmos para este sacrifício e ficarmos como muitos fixados na figura de um Cristo que ainda está pregado na cruz nas suas mentes, porque nós anunciamos este Jesus que tudo isto suportou por nós, mas a palavra ela vai nos dizer que ele é o nosso exemplo. O escritor aos Hebreus ele vai nos escrever dizendo, portanto, e o nosso irmão Obreiro Vinícius há pouco anunciou esta palavra também a nós aqui, quando o Senhor ele diz isso, portanto, nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E aí ele vai completar dizendo, olhando para Jesus, o autor, o consumador da nossa fé, que é pelo gozo que ele estava proposto, ele desprezou as afrontas, ele suportou a cruz, ele ascendeu e está sentado à destra do trono de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o Cristo que nós anunciamos. E quando nós vamos olhar para quem somos nós diante desse sacrifício do Senhor, nós precisamos tremer diante da obra de Deus, diante da justiça e da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes nós nos juntamos a estes que estão a lançar sortes sobre coisas insignificantes. E nós vemos também isso quando nós vamos meditar no Evangelho segundo escreveu o nosso amado irmão Lucas. E quando ele vai nos descrever a crucificação do Senhor, a palavra nos diz que os malfeitores, os salteadores que estavam ao lado dele, também um deles se colocava agora a falar contra o Mestre, a falar contra Cristo, contra a obra de Cristo, e dizia, olha, se tu és o Filho de Deus, desça daí, salva-te a ti mesmo, salva a mim também, que estou nessa situação. Mas o que estava logo à sua direita, ele repreendeu o outro, dizendo, olha, será que tu não temes a Deus, estando nem mesmo nessa situação? Tu não vês que nós estamos aqui porque nós merecemos? Mas este ele nada fez e está sendo crucificado. E ele olha para o Senhor e diz, Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no seu reino. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E Cristo olha para ele e diz, olha, hoje eu te digo que tu ainda estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso comportamento ele precisa ser assim. Nós precisamos ser levados a cada dia ao arrependimento, ser levados a cada dia a buscarmos viver uma vida de retidão segundo a palavra do Senhor. Não é nós olharmos para o mandamento do Senhor como se nós fôssemos bons demais para nos submetermos à ordem de Cristo. Nós precisamos olhar e saber que se existe fôlego na nossa matéria, é porque a misericórdia de Deus ela nos sustentou. Se existe vida na nossa matéria, é porque a graça do Senhor ela nos permitiu assim estar. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista em uma certa feita escrevendo, ele dizia ao Senhor, olha Senhor, se tu fores contar as iniquidades, quem é que haverá de subsistir? Se tu fores contar os pecados que nós cometemos, as nossas misérias, quem é que haverá de subsistir? Mas contigo está o perdão, para que tu sejas temido. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós olhamos para o Senhor e nós suplicamos a Ele para que a sua graça ela abra os nossos olhos, para que nós não sejamos como aqueles os quais o nosso irmão Davi, já quando Davi aqui meditou, que estão com os olhos cegos ainda, olhando para o Senhor crucificado, para a graça ofertada, para a justiça anunciada da parte de Deus, e ainda permanecem cegos, quando abrem a sua boca para pronunciar
negociar, o seu coração ainda está muito afastado da vontade do Senhor, mas nós que venhamos ser bem-aventurados, como o Senhor ele dizia: bem-aventurados sois vós, porque os vossos olhos eles veem, bem-aventurados sois vós, porque os vossos ouvidos eles foram abertos, e vós podeis contemplar a obra do Senhor. Bendito seja Deus. O Senhor ele não nos quer adormecidos, amados. É momento de nós despertarmos do sono, porque a salvação ela está mais próxima de nós do que quando nós conhecemos a graça. Nós vemos um cumprimento de uma promessa de uma maneira maravilhosa como esta. Um século, melhor dizendo, um milênio se passando aproximadamente, o Senhor ele cumpre exatamente a sua promessa, da maneira a qual ele entregou o seu servo. E não imaginemos nós, assim como nosso amado irmão apóstolo Pedro ele escrevia, muitas vezes nós temos a vinda do Senhor como tardia, muitas vezes nós temos a vinda do Senhor como se ele fosse vir tarde demais, como se já não fosse mais acontecer, como se fosse uma fábula ou uma promessa distante, mas é uma promessa que a cada dia se aproxima de nós, e a cada dia nós nos aproximamos dela, queremos nós ou não, nós nos aproximamos dela. Porém alguns aproximam para a vida eterna, outros se aproximam para o juízo eterno, e nós precisamos saber como é que nós estamos nos achegando ao teu Senhor. Precisamos levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados e fazermos veredas direitas para os nossos pés, para que se porventura nós manquejamos, nós não venhamos nos desviar de maneira nenhuma. Muitas vezes aquele que manqueja, ele quer largar para lá então e sair rastejando. Não é isso que a palavra nos ensina. Se porventura tu ainda estás a caminhar vacilante, a palavra ela quer endireitar as suas veredas. O Senhor ele quer firmar os seus passos. Mas para isso nós precisamos olhar para Cristo e precisamos reconhecer ao Senhor, precisamos reconhecer a Ele, assim como aquele malfeitor que estava ali à sua direita, ele disse: Senhor, eu sei que tu tudo estás suportando sem merecer, mas lembra-te de mim, eu mereci o castigo, mas lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Nós precisamos ser conhecidos pelo Senhor naquele grande dia, precisamos ser como esta semente que o Senhor ele diz: olha, uma semente o servirá e anunciará a cada geração, ela declarará a cada geração a glória do Senhor. Nós assim precisamos ser, porque o reino ele é do Senhor, o Senhor ele é aquele que tudo isso ele suportou, tudo isso ele passou por nós. Mas o salmista ele não parou por aí. Se nós formos ver a partir do verso de número 22, ele vai começar a nos falar do triunfo de Cristo, e ele chega no verso de número 28, ele vai nos dizer: porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Este é o Jesus que nós anunciamos, um Jesus que tudo detém, todo o poder ele detém, assim como naquele momento em que ele estava a falar aos seus discípulos após a sua ressurreição, ele dizia: olha, todo o poder me foi entregue nos céus e na terra. Ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, ele será salvo, mas aquele que não crê, ele já está condenado. E nós precisamos crer na palavra do Senhor, não sermos crentes de boca para fora, como esses que pronunciam, mas o coração está distante, que tem olhos, mas não conseguem ver que o Senhor ele se aproxima para buscar a sua igreja, mas que nós estejamos firmados nele, com os nossos olhos abertos, as nossas veredas endireitadas e revestidos do seu poder, até o momento que ele nos chamar para estar também junto deles. E que neste momento em que o Senhor ele nos chamar, nós venhamos ser reconhecidos pelo Senhor, reconhecidos por Ele neste grande dia, porque nós sabemos que muitos se achegarão diante dele e ouvirão: olha, apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Mas se nós nos firmarmos na palavra, o Senhor ele é poderoso para nos receber e nos conduzir segundo a sua palavra. Palmas bem alegres ao nome do Senhor Jesus, que Deus continue em todo o tempo.
abençoando poderosamente a vida dos irmãos e das irmãs.